Sejam muito bem-vindos ao Diplomacia Cast, este que é o espaço onde liderança, jogo em time e projetos que geram impacto e deixam um legado. Aqui você acessa o que é ser um diplomata civil internacional na prática. Pessoas que envolvem outras pessoas, constroem em conjunto e transformam ideias em projetos que acontecem. Eu sou Deise Galhardo, diretora do Diplomacia Civil Internacional, e hoje eu conduzo você por essa conversa que vai revelar aí a trajetória, decisões, movimentos que construíram um resultado real no mundo. Então, hoje eu recebo um convidado muito especial que representa na prática essa construção de legado, Victor Pessoa, um advogado, empresário, diplomata civil. Seja muito bem-vindo, Victor. E eu já quero começar solicitando que você se apresente, que conte um pouquinho para a nossa audiência quem é o Victor Pessoa. Obrigado, Deise. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Que bom estar aqui contigo novamente no Diplomacia. É um prazer estar aqui no Diplomacia Cast. Eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, filhos de mineiros, mineiro da Boa Terra aqui, pai da Elza, de 9 anos, a alegria da minha vida. Atuo como advogado já há 18 anos, mas sempre na luta do litígio, da briga, do contencioso, e vendo que isso não funcionava, eu comecei a buscar alternativas para essas soluções de conflito. E foi aí que eu me deparei, um belo dia, um abençoado dia, apareceu a Deise, junto com a Ilane, me apresentando a Sensibiliza e a Diplomacia Civil. Eu me formei como diplomata civil, buscando essas formas de contato com pessoas, resolução de problemas, de conflitos, de maneiras mais tranquilas, mais suaves, sem precisar de guerra. E aí me formei como psicanalista também, sou mediador de conflitos, sou terapeuta comportamental pelo Instituto Napoleão Hill, e agora estamos aqui de vento em popa com os projetos da Sensibilize e com a diplomacia. Muito bem, Vitor. Vitor, eu quero saber em que momento da sua vida você percebeu que você queria gerar impacto realmente através do que você faz? É uma boa pergunta. Eu virei a chave assim, foi aos poucos. Como eu disse, foi vendo o tanto que a nossa sociedade é doente e não sabe resolver os seus problemas cotidianos, naturais, sem a intervenção de terceiros, sem a intervenção da justiça, sabe, ou de organismos judiciais. E por mais que haja essa procura, sabe, Deise, dentro da minha experiência profissional, eu acabei entendendo que ninguém nunca saía satisfeito de um litígio. Nem a pessoa que ganha o processo, que recebe a indenização, nem essa pessoa sai completamente satisfeita, sabe? Quanto mais o perdedor. Então, essa chave foi virando aos poucos, quando eu fui vendo cliente atrás de cliente, as insatisfações, as minhas insatisfações também. E foi aí que eu falei assim, não é possível que é só isso. Sabe? A pergunta que vinha na minha cabeça sempre foi essa, que não é possível que só existe essa forma, não é possível que só existe desse jeito, e que a coisa não funcione para a sociedade de uma maneira geral. E aí a gente começa a estudar, começa a ler, começa a se envolver com pessoas, conhecendo pessoas. Foi aí que surgiu várias formas de soluções, dentre elas, evidentemente, a diplomacia civil. Como forma, sabe, Deise, de reparar as injustiças. O que a gente busca, eu sempre penso que há sempre uma semente interna que se plantada, regada, cuidada, ela nasce, ela brota. E comigo aconteceu isso. A Sensibiliza, junto com a diplomacia, foi uma forma de regar,
de cuidar dessa sementinha que já tinha aqui dentro, que é dessa justiça social. E aí, quando isso foi regado, foi cuidado, puxa, aí essa coisa só brotou. Então, essa mudança de chave, ela não foi um momento específico, mas foram vários momentos de insatisfação que geraram isso. Afinal de contas, o vencedor, né, é sempre aquele perdedor indignado. Em vez de se sentar e aceitar a derrota como definitiva, a gente busca, não, tem que mudar isso aqui de alguma forma. Então, essa indignação com as injustiças é que gerou tudo isso que a gente viveu aqui na diplomacia. Muito bom. E o que eu sempre falo quando eu entrevisto os novos diplomatas, uma frase que eu uso, que eu acredito também, é que no mundo faltam duas coisas, na minha visão. Falta projetos e falta liderança. Falta projeto, falta algo com clareza que vá solucionar um problema específico, algo desenhado, aquilo vai ser aplicado dessa forma. Falta liderança, alguém para liderar isso, vou lá, vou pegar e vou fazer isso. E da onde que começa a surgir isso? Exatamente o que você falou, né? Talvez dessa indignação, desse comichão aí dentro de que não dá para fazer algo mais. E aí, Vitor, partindo dessa conversa que a gente está tendo aqui de indignação, projetos, liderança, qual é esse projeto que aqui, durante o programa que você participou, hoje representa aí um pouco aí do legado em construção do Victor? Nossa, é um projeto que me enche de orgulho. Você tem tempo? Vocês têm tempo aí para ouvir? Que a história é Claro, longa. claro. Eu, quando comecei a formação como diplomata civil pela Sensibiliza, nós fomos, né, provocados, instigados, motivados a construir um projeto, né, um projeto social, e eu, dentro das minhas, dos meus horizontes, que naquele momento eram pequenos ainda, eram curtos, eu imaginei uma escola para ensinar direito para a população carente, necessitada. E, e foi aí que surgiu o projeto Raízes da Cidadania. O Raiz da Cidadania, ele tinha como projeto original, como propósito original, ensinar direito à moradia e direito à cidadania para a comunidade carente de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu desenhei tudo isso, escrevi, pensei, imaginei, escrevi, fiz todo um roteiro bonitinho, dentro do que o método da Sensibiliza, né, comanda, coordena, e até que um belo dia, numa das nossas sessões, das nossas reuniões da diplomacia, o Ebiron, que foi o meu mentor, ele junto contigo, né, Deise, inclusive na aula, falou assim, agora vocês têm que fazer reuniões de convite para outras pessoas a participarem, para vocês ampliarem e aumentarem ainda mais o alcance do projeto de vocês. E eu falei, puxa vida, quem que eu vou chamar, né? No primeiro momento a gente assusta, normalmente, claro, mas aí depois eu fui pensando um nome aqui, outro nome acolá, e coordenado pelo Ebiron e pela Deise, eu fui ajeitando, fui começando a conversar com um, conversar com o outro, até que eu me deparei com algumas pessoas que estavam dentro de movimentos sociais para a moradia em Belo Horizonte. E eu fui apresentar o projeto, eu fui literalmente apresentar. No primeiro momento é isso, né? Você só apresenta, você não convida, você apresenta, está dentro do método da diplomacia. Eu apresentei o projeto e eles compraram a ideia de maneira assim absurda. Eu falei, nossa, nós queremos isso dentro do nosso projeto, queremos isso dentro do nosso instituto. O instituto ele era ainda informal, mas ele já existia. E eu falei, não, eu quero muito participar disso.
Bom, o resultado, para encurtar a história, para a gente não ficar aqui o dia todo, o fato é que hoje o Raiz da Cidadania é um braço dentro do Instituto de Sustentabilidade dos Movimentos Sociais aqui de Belo Horizonte e Minas Gerais. Tá? Este Instituto de Sustentabilidade, ele atua ajudando os outros movimentos sociais a criarem projetos, a se estruturarem, a criarem estatutos, né? Isso, regularizar a sua vida civil, e aí eu ajudo como advogado, eu ajudo nessa parte. O nosso instituto também já foi formado, eu fui nomeado diretor financeiro do Instituto, vê se pode, uma coisa dessa. Olha onde a diplomacia me levou. São coisas assim que eu não imaginava, não conseguia imaginar antes de entrar no Diplomacia Civil. Mas hoje eu sou diretor financeiro do Instituto de Sustentabilidade. O Instituto de Sustentabilidade se reúne praticamente todo sábado com movimentos sociais aqui de Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. Nós atuamos ajudando mesmo os institutos a se organizarem, a montarem projetos, a se regularizarem civilmente, né, juridicamente, e a gente também faz projetos. Um dos projetos é o Raiz da Cidadania, onde a gente dá aulas, dá palestras, ensina não só os institutos, mas as pessoas dos quais esses institutos de sustentabilidade fazem com seus clientes, né, com as pessoas carentes, com a comunidade carente. E hoje nós temos também já uma aula de inglês, nós temos um curso de inglês, chama Pop Línguas, específico para a comunidade carente, num preço assim absolutamente barato, para poder só para pagar o custo do professor, porque o material a gente fornece, a internet a gente fornece, o computador a gente fornece, e esse é só o segundo projeto dentro desse instituto, porque tem no nosso planejamento estratégico tem muito mais coisas para frente, sabe? Tem muito mais coisas para frente. Vamos ter aulas de contabilidade, vamos ter aulas de administração de empresas para poder ajudar empresas dentro das comunidades carentes. Porque dentro de comunidade, tem empreendedores também. Tem gente que trabalha, que gera renda, que gera emprego. Tem muita, a maioria gente trabalhadora, a maioria gente empreendedora. Então, a gente vai dar essa condição de formação para essas pessoas, para o barbeiro, para o dono da padaria, para o dono do bar, para a cabeleireira, para a faxineira, para quem quiser realmente desenvolver ainda mais profissionalmente. E esse é o nosso projeto. Gente, que incrível! Aqui no canal tem o trecho da apresentação digital do Vitor, quando ele finalizou o Diplomacia e como é que estava o Raízes da Cidadania. Olha o que já aconteceu, curso de inglês, agora capacitação para os pequenos e microempreendedores aí das comunidades. Já tem aí, não sei se está no seu radar, que é sempre importante a gente lembrar de você falar com a Arlinda, com o projeto de capacitação, e a Fernanda, que elas têm o projeto de capacitação dos jovens aprendizes, né? O que é o Aliança Futuro. Então, ela também tinha esse módulo de capacitar os micro e pequenos empresários. Então, vale você voltar a falar lá com a Arlinda, que também é uma diplomata, e logo vai ter um podcast aqui também conosco. E olha só, né, o tamanho que se tornou Raízes da Cidadania. Muito orgulhosa de saber, de ver esse crescimento, Vitor. E olhando muito aqui do que você trouxe, né, que aqui no Diplomacia, o programa, que é um programa de 12 meses, mas nos primeiros 6 meses é quando o diplomata está realmente fazendo, pegando, colocando a mão na massa, está desenvolvendo liderança, está desenvolvendo o jogo em time, está desenvolvendo envolvimento, que é o que o Vitor fez, envolver. Como é que eu vou envolver alguém para estar aqui no meu projeto? Como é que eu vou fazer isso? Tem estrutura de conversa.
E aí, pegando esse gancho, Vitor, de jogar em time. Quando você entrou no Diplomacia, o que mudou quando você teve acesso ali a essas diretrizes que nós vamos dando compartilhando com os diplomatas de jogar, fazer tudo sozinho versus agora passar a construir em conjunto? O que você levou disso para a sua vida, principalmente? Não só para o projeto, mas também para a sua vida. Sim, que bom que você falou nisso, porque realmente para mim, foi o grande diferencial. Foi a tomada de consciência do poder que a gente tem nas mãos quando nos associamos com outras pessoas. Porque, veja bem, na minha história aqui, né, que eu estou contando, esse desejo sempre existiu. Essa insatisfação que eu disse aqui no começo, ela sempre esteve ali. Ela foi se aumentando ao longo do tempo, mas enquanto eu estava sozinho, era uma mera insatisfação. Era uma mera insatisfação. E aí você até começar no começo do projeto, você tem que sentar, você tem que desenhar alguma coisa, tá? E esse desenho, ele também é solitário, mas ele continua sendo um mero desenho, não é nada ainda. E a coisa tomou forma para mim, tomou forma, cresceu e foi para lugares que eu nem mesmo imaginava lá atrás. Nesse ponto. Na minha cabeça, a Raiz da Cidadania seria um projeto pequeno, que eu atingiria um determinado número de pessoas ali na minha mão, no meu braço, pronto, acabou. Sinceramente, eu estaria muito satisfeito se fosse assim. Mas não, hoje eu faço parte de um instituto de movimento social. Nós já atingimos mais de 4 cidades fora de BH, para você ter ideia. Nós atingimos a região metropolitana quase que inteira aqui de Belo Horizonte, com outras pessoas conversando. Nós temos vereadores, candidatos a vereadores. Nós temos uma candidata à prefeitura de Belo Horizonte que está envolvida. Então, a coisa começa a se tornar muito maior do que eu imaginava. Mas por quê? Porque ter pessoas envolvidas que ouviram a ideia, que compraram a ideia e que levaram essa ideia a outros patamares que eu nem mesmo imaginava. Então, a grande segredo para mim foi essa tomada de consciência de que ter ideias é maravilhoso, mas elas não servem de nada se você não coloca pessoas juntas que vão criar isso, fazer isso virar realidade. É isso. E é exatamente isso que a gente provoca muito aqui no Diplomacia, né? É muito, como você trouxe, essa parte de criação, de escrita do projeto é um pouco solitária, mas ela é mínima aqui. Ela é muito Uhum. pequena. É o iniciozinho ali para trazer um pouquinho mais de clareza, para você ter um pouquinho mais de estrutura, como quando você for conversar com alguém, quando você for apresentar. Então, passou ali esses primeiros encontros, o próximo passo realmente é a diretriz que a gente foca muito e treina muito o diplomata, que é envolver pessoas. Envolver as pessoas. E aí você está falando que o projeto já chegou, já tem aí vereadores, candidatos à prefeitura, tudo isso envolvendo as pessoas, e principalmente o que a gente fala muito aqui, que é uma diretriz que o diplomata é muito treinado, né? Envolver a pessoa a partir da oportunidade que é para ela. Porque tem uma oportunidade, Sim. né? Você dentro da diplomacia, do Raízes da Cidadania, você vê uma oportunidade para você lá, as outras pessoas que estão lá também veem uma oportunidade para elas, e aí é ficar muito presente para isso, né? Qual é a oportunidade também que você está gerando para a pessoa participar do seu projeto? O que ela está vendo ali que também vai agregar para ela? Que isso também é importante para que as pessoas continuem ali engajadas. E esse é um ponto
interessantes que muitas das vezes as pessoas não ficam presentes, elas acham que tem que persuadir, ou tem, às vezes, até que realmente pagar com dinheiro para que aquela pessoa mantenha ali, mas não é só isso. E Não. aí, Vitor, isso vem muito dentro dessa diretriz de liderança, liderar as pessoas. Como é que você Uhum. foi construindo isso e vendo isso? Como é que era o Vitor antes e agora, depois que ele passou pela diplomacia, por essas diretrizes, por esse projeto que foi se tomando essa forma? Como é o Vitor se vê hoje como líder? Nossa, que bacana. Eu tô pensando, não sabia, não sei essa resposta, não. Vou formular ela aqui agora, tá, Deise? Mas é bom pensar nisso, né? Eu venho de escolas de liderança, sabe? Eu tenho uma formação como formador de líderes, né? Eu faço parte da Mastermind, treinamentos. A Mastermind é uma escola de liderança do qual eu sou instrutor já há 12 anos, então eu tenho essa formação para ensinar líderes e na minha vida toda, como no escritório de advocacia, é, acabei tendo que exercer na prática, né, a liderança em vários aspectos. Qual que é a diferença de antes para agora? O que eu posso dizer, em primeiro lugar, é a questão da justiça social. Eu falo que isso para mim, é o mais importante, porque a Sensibiliza, através da diplomacia civil, me forçou a fazer algo nesse setor, no setor 2.5, né, o 2,5, que até então eram meus projetos, meu trabalho profissional era sempre visando lucro e pronto, acabou. Né, e tá tudo certo, mas era isso, é só isso, é para mim, e quem está comigo. Agora não, agora é uma visão mais ampla. Lógico que a gente está ali também querendo ganhar, mas a gente está buscando que todos ganhem ao nosso redor, sabe? E que esse ganho seja dividido para outras pessoas. Então, não é mais a mesma liderança de antes. Não é mais a mesma liderança de antes, não pode ser aquela liderança mercadológica que a gente vê na internet, né, de discurso vazio, de alta performance, de que você quer ganha, 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 e se você não for um multimilionário, você é um fraco, não é isso? Se você não está andando num carro conversível e não está viajando para a Disney todos os anos, você é um fraco, você é um perdedor. É essa liderança que se vende lá na internet. Lá, se você não cuidar, é isso que você vai ver todos os dias, rolando o feed lá do seu Instagram ou qualquer aplicativo que seja. Mas essa liderança aqui da diplomacia é uma liderança assim, olha, não adianta eu estar dirigindo o melhor carro, o carro do ano, se a pessoa do meu lado não está dirigindo nenhum, está pegando um ônibus, não está nem podendo pegar ônibus, não adianta. Não adianta, sabe? Não vale, isso não vale a pena, isso não tem sentido social, lógico, econômico nenhum, só faz sentido na cabeça do cara que não tem consciência social, não tem consciência de classe, não tem consciência de justiça. Então, essa liderança é diferente, porque tudo bem, eu estou ali para ganhar, mas se eu não fizer o outro ganhar, aí que eu sou o fraco, aí é que eu sou o mal-sucedido. Agora, quando eu ganho, mas o cara do meu lado ganha também, quando eu chego em alguma comunidade e eu ensino uma informação, eu costumo dizer isso com frequência, ainda quando eu estava na diplomacia, terminando minha formação como diplomata, eu fiz algumas reuniões com algumas pessoas numa comunidade, eu encontrei uma pessoa que morava com esgoto, passava dentro da sala dela. Eu digo sala, mas, gente, não era sala, na verdade era sala, quarto, cozinha, banheiro, tudo no mesmo cômodo. E o esgoto passava no meio disso tudo, aberto, no meio disso tudo. Como assim? Não tem como eu ganhar aqui, tirar meu lucro aqui, se essa pessoa continuar desse jeito.
Não tem lógica, entendeu? Não tem lógica, não faz sentido. Eu estou errado se fizer isso, em vários sentidos. Então, é, é uma liderança que vai falar: peraí, não, ou vai todo mundo, ou ninguém. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. O que a gente pode fazer por essa pessoa aqui? Essa pessoa, pô, hoje ela está num lugar melhor, não é adequado, mas pelo menos não tem esgoto passando no meio do cômodo dela lá. Só por aí. Subiu mais um passinho, um degrauzinho na escada de evolução dela, que foi possível através do seu movimento também, né? Do movimento do que foi gerado. Sim, Muito bom. através do instituto, né, a gente conseguiu alguma coisa. Não é o sonho nosso ainda, mas pelo menos a questão de saúde sanitária já está resolvida, né? Maravilha. E, Vitor, agora o que que você enxerga como o próximo passo nessa para expandir, né, esse movimento? O que que você deseja expandir agora? Poxa, essa pergunta é boa. Olha só, nós temos um planejamento estratégico já assim bem estruturado, bem grande para o instituto, né? Nosso instituto social, que é a incubadora. A incubadora é um projeto para fomentar especificamente agora os empreendedores da comunidade carente, né? E nós temos alguns modelos, sabe, Deise, de incubadoras em outras regiões do país. Então, recentemente, nós já tivemos um contato com a incubadora de Niterói, no Rio de Janeiro. E lá tiramos alguns exemplos, algumas ideias, alguns modelos. E agora o próximo passo aqui imediato é busca de patrocínios financeiros mesmo, né? Busca de investidores financeiros para poder implantar o modelo lá de Niterói aqui em Belo Horizonte. Que a ideia será justamente essa, fazer a formação técnica, formação empresarial destes empreendedores de comunidades carentes, através da incubadora do Instituto. Então, nós queremos dar formação mesmo, aulas gratuitas ou a preços só para pagar a hora do profissional, né? De contabilidade, de administração, de direito, que aí serei eu que inicialmente ministrar, e algumas outras formações, tudo para poder ajudar a melhorar o empreendedor, o negócio do empreendedor, para gerar mais renda, para gerar empregos. E aí a ideia do menor aprendiz com a Arlinda e com a Fernanda é ótimo. Então, esse é o planejamento imediato. Busca de investidores para implantar aqui a incubadora aqui. Que maravilha, que show. Maravilha, Vitor. O Raízes, eu escuto que o Raízes da Cidadania que começou lá como apenas um projeto para levar conhecimento sobre direito habitacional para a comunidade, se expandiu de uma forma que outros projetos foram se ramificando, agora curso de inglês, agora criando a incubadora para capacitar os empreendedores, e aí eu já falo, como eu falei, se conecta com a Arlinda, que ela já tem um projeto de jovens aprendizes que foi desenhado com isso, e expansivo, né? Cada vez mais expansivo, cada vez mais expansivo. Isso. Então, Vitor, quero que você. Agora, que convite você faria para quem está nos escutando aqui, que deseja também desenvolver o seu projeto nesse modelo 2.5? O modelo 2.5 é um modelo onde a gente sempre olha também a qual é a viabilidade financeira para apoiar uma causa social. A intenção é que o projeto já nasça com essa visão, né? Já como que a gente já pode gerar viabilidade financeira e apoiar uma causa? E essa viabilidade financeira pode vir de várias formas. Tem editais aí sendo abertos a todo momento. Vários editais sendo abertos, né, para patrocinar
Projetos. Sim, Projetos. perfeito. Então, que convite você faria hoje para quem está aqui te escutando e que também deseja, né, fazer essa diferença e criar um projeto nesse modelo de liderança que você trouxe muito bem aqui, né, de olhar o ganha, ganha, ganha. Maravilha. E tem sim muito lugar de busca de investimento, né? Nós temos de editais, inclusive, por exemplo, das mineradoras, dos órgãos públicos federais, estadual, municipal. Temos também, nós estamos implantando, o próximo passo aqui, que você me fez lembrar, é o clube de benefícios. Olha só, um clube de benefícios que a pessoa paga uma mensalidade também que cabe no bolso e gera renda para o nosso instituto, sabe? Então, tem muita coisa para fazer. Se você quer começar nesse ramo, que é lucrativo, mas ainda mais especial ainda, que gera essa justiça social, que gera um trabalho social de fato, eu sugiro entrar na Sensibiliza, lá na curso de diplomacia civil. Não porque eu sou um diplomata da primeira turma, né, Deise? Um diplomata da primeira turma, com muito orgulho, mas é porque lá eu vi uma estrutura, um método muito bem definido de como formar, de como pensar, desenhar e convidar e expandir o projeto e fazer o projeto realmente virar realidade. Nós temos exemplos na minha turma, sim, exemplos maravilhosos. É o caso da Arlinda e da Fernanda, né? Maravilhosos. O da Daniela também, é lindo, né? Um clube de benefícios que é maravilhoso também. Então, assim, você vê que coisa funciona. Não tenho dúvidas disso, né? Então, por causa do método estruturado e por causa da mentoria individual. Todos lá são mentorados de forma individual também, né, Deise? Eu Sim. tive, eu tive a honra, o prazer de ser mentorado pelo Ebiron. E esse negócio todo que aconteceu comigo, que eu contei aqui, só surgiu por causa de vocês. Não tem nem dúvida nenhuma. Então, venha fazer parte da diplomacia civil pela Sensibiliza, porque lá você não é que você vai ver como é que funciona, não, você vai fazer. Você não vai ver como funciona, você vai fazer. Você vai ver a coisa como funciona fazendo e fazendo a coisa acontecer. E exemplos é que não faltam, né? É isso. Muito bem, Vitor. Exatamente isso. Aqui não é só mais um títulozinho, uma credencial que você vai É, receber e vai ficar, né? Aqui é fazer, e aí é o que vai realmente deixar essa presença no mundo, de você é um diplomata, é o projeto que você construiu, que você está vendo expandir. E não só mais um títulozinho, mais uma credencial. É linda, é maravilhoso. A gente tem a nossa, né? Nós temos a nossa credencial. Agora teremos também, Vitor, blog para você trazer todas essas informações e manter atualizado, trazendo artigos, trazendo as expansões, as conversas que o diplomata estiver fazendo aí, né, no mundo. Nós teremos também o nosso blog para o diplomata compartilhar. Então, você já está convidado para escrever artigos sobre o direito habitacional e tudo que você está legal. construindo. Poxa, que bacana, eu quero. Muito bom. É, estamos expandindo, estamos expandindo. Quero te agradecer pelo seu tempo, por essa conversa maravilhosa. Obrigada por você estar aqui conosco, disponibilizar esse tempo. Te reconheço pelo diplomata civil internacional que você está se tornando real, criando esse projeto, expandindo esse projeto, mais ainda, expansão. Eu vi muita expansão no Raízes da Cidadania. E essa É, conversa aqui é uma conversa que revela com muita clareza o que acontece quando uma pessoa decide se posicionar, liderar, envolver pessoas, construir algo que realmente gera um impacto real no mundo. Diplomacia, ele nasce exatamente desse lugar. Desenvolvimento de liderança,
construção em comunidade, execução de projetos com propósito e resultado. E se essa conversa fez sentido para você, acompanhe os próximos episódios e se permita conhecer mais sobre esse movimento dos diplomatas. Para você também, que também deseja ser um diplomata civil, que treina aí a sua liderança, está deixando um legado no mundo, aqui abaixo na descrição tem um link para você saber mais e fazer a sua aplicação, porque você passa por uma aplicação, a equipe vai analisar e aí entrar em contato se esse for o seu momento de ser um diplomata. Muito obrigada pela sua presença, Vitor, pela sua trajetória e por tudo que você construiu. Foi um privilégio conduzir essa conversa com você. E nos vemos no nosso próximo Diplomacia Cast. Tchau, tchau. Gente, obrigado. Obrigado, Deise.